E depois de uma gripe, crises em vários relacionamentos, oscilações infinitas de humor, crises intermináveis de enxaqueca, eu venho aqui para falar de Uma Vida Pequena. Nossa. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Pois é, depois de vários anos ensaiando essa leitura, esse ano, finalzinho de 2024 e o começo agora de 2025, eu finalmente me senti pronto para fazer a leitura de Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Esse livro aqui, que é aí um baita livro, um livro muito denso, com diversas camadas, com muito sofrimento. E é sobre ele que eu venho aqui falar com vocês no vídeo de hoje. Então, antes de partir aí para essa resenha, aproveita, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e me incentiva a trazer mais conteúdos como esse para vocês. E se você se interessa por esse livrinho aqui ou qualquer outro, eu deixo aqui nas descrições várias ofertinhas para vocês poderem acompanhar e sempre aproveitar em primeira mão aí no meu canal de ofertas, o Clubinho de Compras do Oz. Uma Vida Pequena é da Hanya Yanagihara, é um livro da editora Record, que tem aí quase 800 páginas e é de tradução do Roberto Mudiati. A editora que traz esse livro aqui pra gente é a editora Record. Além disso, ele foi finalista do Man Booker Prize e também do National Book Award, e provavelmente ambas as indicações em 2016. Se você ainda não leu o livro e tem aí alguma preocupação de pegar spoilers, não gosta assim como eu, evita assistir esse vídeo aqui, porque talvez algo que eu possa dizer aqui vá sim se enquadrar em spoilers para vocês. Uma Vida Pequena é um livro que vai trazer aí a história de 4 rapazes que se conheceram aí na universidade e eles vão, enfim, vir morar em Nova York e vão passar e compartilhar várias coisas de suas vidas. A gente vai ter o William, que é aí um aspirante a ator, ele tem muita vontade de ser um ator, tem muitas inseguranças que seguram até que ele consiga isso. A gente vai ter o Malcolm, que é um arquiteto aí um tanto quanto frustrado, que tem uma vida excelente, mas que também não consegue aí atingir o sucesso. A gente tem o JB, que é um personagem que muitas vezes acaba sendo cruel, mas que é um artista também, às vezes incompreendido, às vezes que não se coloca muito bem. E a gente vai ter também o principal personagem dessa história, na minha opinião, que seria o Jude, esse personagem que tem aí uma vida carregada de muito sofrimento, de muitas controvérsias. Então é um personagem assim que é muito complexo, que a autora caprichou bastante para fazer a construção dele. E também como um todo, ela criou aí esses 4 amigos que vão formar esse grupo muito diverso, muito complexo, cheio aí de inter-relações. Primeiro a gente começa com esses 4, depois a vida deles vai se ramificando com outras relações para o futuro e também vai mostrando o passado de todos eles, contando aí um porquê de cada um ser daquele jeito, de cada um enfrentar as dificuldades que enfrenta, tentando talvez justificar o presente deles, utilizando-se aí da descrição do passado. Bom, depois que a autora dispõe esses personagens em Nova York, com esse cenário super badalado, super interessante, ela também vai dispor aí para esse comecinho da vida deles depois da universidade, uma vida de bastante dificuldade financeira, para pelo menos metade deles no caso, e daí para frente a história vai se desenrolar e você se prepara, mas se prepara muito bem, porque é um livro de muito sofrimento. E eu confesso para vocês que esse foi o livro mais triste da minha vida e também o livro que mais me deixou horrorizado. E ele me deixou horrorizado porque ele mostra aí seres humanos fazendo coisas horríveis com outros seres humanos, coisas que eu nem imaginava que alguém seria capaz de colocar ali num livro, de jogar ali na frente da gente e fazer a gente engolir uma história tão triste, tão
chocante quanto é esse livro aqui. Muita gente, quando lê, passa mal, chora bastante, entra em um período de muita tristeza. Enfim, isso tudo também me afetou, mas me afetou principalmente no meu corpo, fisicamente. Primeiro, eu fiquei com uma gripe muito forte que não passava, tive várias crises de relacionamentos que só não foram piores porque eu não estava trabalhando, eu estava de férias. Eu tive também muitas oscilações de humor. E para fechar, quando eu estava no finalzinho dele, aí, depois de uns 70%, eu decidi correr com essa história, ler logo, porque eu não queria ficar passando por todas essas situações. Então, nesse finalzinho, eu tive um dia muito difícil, com muita crise de enxaqueca, que acabou aí durando uns 2 dias. Então eu acreditei todas essas questões ao livro, uma vez que eu não estava aí numa fase de muito estresse, estava numa fase mais tranquilo, mas me desequilibrou bastante esse livrinho aqui. Outra coisa que eu tenho a dizer sobre ele é que eu considero aí, dentro dos livros que eu li até hoje, a maior experiência literária. Por que que eu considero isso aqui uma experiência literária incrível, uma experiência literária grandiosa, sem precedentes, transcende ali o que está escrito no papel, porque não tem como passar por esse livro sem ser afetado aí por todas as coisas que ele vai trazer. São coisas dolorosas, são coisas de muito sofrimento, são coisas que vão te deixar chocado total. E a única coisa que não aconteceu durante a leitura comigo e que eu fiquei me achando um pouco alienígena é que eu não derramei nenhuma lágrima. Talvez, na minha análise, seja porque toda vez que eu ia ler alguma coisa, ele sempre era precedido do horror antes da parte da emoção. Então, tudo que acontece nesse livro é muito chocante, é muito horror, é um show de horrores o que a autora fez aqui. Então, sempre eu ficava muito chocado e aquele choque não deixava com que eu conseguisse chorar um pouquinho, conseguisse botar para fora todas as emoções que ficavam ali se potencializando dentro da minha cabeça. É um livro que vai ter aí um detalhismo extremo, uma descrição constante de tudo. No começo, até chegar aos 30%, eu fiquei bastante irritado, porque ela é muito descritiva, descreve os mínimos detalhes e junta com o fato de ser um livro muito longo. Então, principalmente no Kindle, você lê ali uma meia hora e acaba andando no máximo 2% do livro. A violência descrita aqui no livro também é uma violência muito gráfica. Procure saber muito bem de todos esses gatilhos, se você tem problema com gatilhos, porque você vai sofrer muito e talvez vai te deixar numa pior. Então evita ler esse livro se você tem problema com qualquer dos gatilhos, dos inúmeros gatilhos que esse livro vai trazer. E aqui não existe romantização de nada dentro desse livro. Não tem romantização do próprio romance, do amor romântico, não tem romantização da amizade, as pessoas não serão legais. Na maior parte aí das vezes vão pisar na bola, vão ser pessoas muito reais, os personagens muito críveis. E quando você chega ali lá pelos 40% do livro, qualquer novo personagem que aparece na história, você fica assim esperando que ele vá pisar na bola, que ele vai fazer coisa errada, que ele vai judiar de alguém, porque isso é muito comum nesse livro. Não espere nada, não espere nenhuma compensação pelas coisas ruins, porque não existe. Dá a impressão de que a autora não mediu esforços para jogar tudo de ruim que o ser humano é capaz de fazer com outro ser humano nessa história, e as consequências disso desde a infância são avassaladoras. Nesse ponto é interessante porque a gente vê como que as questões de psicanálise, a construção da nossa psique, tudo isso influencia tanto na nossa vida adulta principalmente. E o mais incrível, segundo aí alguns boatos que eu ouvi, é que a autora
comenta que não acredita em terapia, então ela não acredita que seja possível melhorar ali a sua situação de saúde mental através da terapia, através da psicologia. Isso foi algo que eu ouvi em outra rede social e muito provavelmente seja verdade, porque se tem um ponto que ela é muito leviana nesse livro, é a respeito de saúde mental. Na minha opinião, metade de tudo que acontece com as pessoas do livro poderia ser muito bem resolvido se eles se tratassem, se eles tratassem a sua saúde mental. Não que a autora não fale sobre isso durante o livro, ela trata em alguns momentos, mas parece que os personagens várias vezes descartam a possibilidade ou talvez não experimentam outras abordagens de terapia. E isso me incomodou bastante em se tratando de um livro que muito provavelmente se passa aí um pouco próximo dos dias atuais, num país que provavelmente saúde mental é um pouquinho mais acessível do que aqui no nosso país. Então eu acredito que poderia ser melhor trabalhada sim essa questão. Segundo esses boatos também, a autora não fez nenhum tipo de pesquisa aí para escrever o livro. Ela deu essa declaração, então talvez falta aí um pouquinho sim de responsabilidade ao abordar questões tão pesadas, deixando de lado o principal, que é o profissional que cuida principalmente da saúde mental. Para finalizar, eu tenho que dizer que Uma Vida Pequena foi um livro que eu dei 5 estrelas, dei nota máxima, mas não tenho nem coragem de favoritar. Eu acho que um livro para eu poder favoritar, ele tem que ter me causado aí alguma emoção positiva. E Uma Vida Pequena, como eu disse no começo desse vídeo, ele me trouxe muitas sensações, como uma montanha russa de muitas sensações ruins. Então, não é um livro que eu quero reler no futuro. Talvez daqui muitos anos eu possa sim ter vontade de reler Uma Vida Pequena, mas hoje eu agradeço essa experiência e não recomendo esse livro aqui. Se você não tá legal da cabeça, às vezes não tá numa fase boa, tá preocupado aí com alguma situação da sua vida, enfim. Então só leia esse livro aqui quando você realmente se sentir pronto. E se você também é capaz de ter estômago forte para tanta coisa que acontece de ruim nessa história. Assim como alguns outros vídeos que eu já fiz de resenha, esse aqui vai ficar faltando muita coisa. Eu tenho certeza, porque eu quis trazer o que mais marcou para mim em Uma Vida Pequena. Talvez você tenha outras percepções, tenha chorado em outros momentos, tem as questões de saúde também, que são bem pesadas aqui no livro. Então são muitas camadas. E eu quis trazer aqui o que mais me marcou, o que mais me balançou nessa experiência literária. Deixo com você então, deixa aí nos comentários o que para você foi legal em Uma Vida Pequena e se você tem aí alguma crítica a respeito dessa obra. Eu adoro saber e a gente pode continuar o papo aqui nos comentários. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não esquece do que eu sempre digo. Nunca é quantidade, é constância, um pouquinho por dia, e você desenvolve seu hábito da leitura. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.